Tá. Vamos para alguns princípios e algumas formas que Deus tem de falar. É soaking. Todo mundo que tem tido sono leve, que tem acordado na madrugada, quando você acordar na madrugada, calma, Giza, vai sair tudo isso. Quando você acordar na madrugada, você foi acordada. Pergunte a Jesus, fale assim: Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo? Acorde de fato e pergunte: Deus, o que o Senhor quer falar? Fale comigo. Muitas vezes Deus vai te acordar na madrugada para te contar segredos. Ele já fez isso comigo várias vezes. Antes da gente iniciar esse jejum, Deus estava me acordando todos os dias. E todos os dias eu ia lá, falava: Deus, o que o Senhor está querendo falar? Fala comigo, eu preciso entender. Eu não acordava perturbada, acordava simplesmente numa leveza. Senhor, fale comigo. O que o Senhor... E eu normalmente tenho sono pesado, eu durmo a noite inteira. Então, pergunte. Tem vezes que eu dormindo, sinto algumas aflições, já teve vezes, por exemplo, que eu dormi e no meio da noite eu senti uma dor de cabeça. Aí eu ia lá, primeira coisa que eu fazia, eu avaliava o que eu comi durante aquele dia, um tempero, uma coisa diferente que acaba me trazendo uma sensação. E depois eu avaliava, olha, será que isso pode ser até mesmo uma retaliação, algo muito específico? Então, esses últimos 2 dias, tem acontecido coisas muito específicas para me tirar do eixo. Muito, muito. Só que lembra que eu falei para vocês na live, não lembro qual foi o dia, que o diabo, ele sabe atuar na sua fraqueza. Aquilo que mais te dói. Então, por exemplo, o marido tá um pouco com a mente perturbada, tá um pouco irritado. Quando o marido tá irritado, automaticamente irrita você. Então, quem tem uma sensibilidade maior, quem é mais efusiva, como eu, por exemplo, mais enérgica, a gente é tudo ou muito ou nada. Então, ou a pessoa nos irrita muito, ou a pessoa nos irrita nada. A gente não tem o meio termo. Então, ele sabendo disso, o que ele vai fazer? Ele vai criar situações para te irritar mais ainda. E aí, o que você tem que fazer? Deus, não me permita estragar meu dia. Não permita, Senhor, que eu fique com um olhar para esse lugar. Gente, ontem, sem brincadeira, eu fiz a live para vocês, por vocês e por Jesus. Eu tava resolvendo um BOzão, assim, estratosférico, eu não tava entendendo por que aquilo tava acontecendo. Eu falava, Deus me diz, antes de entrar na live com vocês, a primeira coisa que eu falei, Senhor, me ajuda a entender o que o Senhor está querendo me sinalizar, o que o Senhor está querendo me mostrar, porque eu não tô conseguindo entender. Me coloca no centro da sua vontade para eu poder colaborar. O que aconteceu? Fui fazer a live com vocês. Quando eu Nossa, eu me arrepio de lembrar. Quando eu desliguei a live, eu peguei meu celular para ver o WhatsApp, era onde estava resolvendo o BO. Eu só mandei uma mensagem, gente, eu só tô querendo entender por que isso está acontecendo. Eu mandei assim num grupo. Falei, eu não tô conseguindo entender. Alguém pode me dizer o motivo que isso está acontecendo? Porque o problema foi feito para resolver, eu tô aqui para resolver. Do nada, eu mandei essa mensagem, imediatamente eu liguei para uma pessoa que trabalha com a gente, falei, aqui, aconteceu tal coisa? Não, ainda não, porque precisa de uma aprovação X. Eu vou falar para vocês o que é. O pagamento de tal pessoa foi feito? Não foi feito porque precisa cumprir o contrato. Eu falei, não, faz o pagamento. A pessoa vai cumprir o contrato, tá tudo certo, faz o pagamento, é só isso. Então todo o BO que estava sendo gerado é porque estava faltando o pagamento. Faz o pagamento, pelo amor de Deus. Pronto, era isso. A pessoa só podia receber depois que cumprisse todo o contrato. Não tá ainda todo pronto, mas cara, tá cumprindo. Paga, tá tudo certo. Aí até, vou desativar aqui, a pessoa que trabalha
comigo, essa que eu falei, pá, depois ela me mandou assim, é maravilhoso demais trabalhar com você. Como que ela colocou? Nossa, é maravilhoso demais trabalhar. É porque ela é mineira. É maravilhoso demais, você me inspira, uma coisa assim. Aí eu até perguntei, eu falei, por quê? Aí depois eu liguei de volta, eu falei, por quê? Ela falou, porque você é muito honesta, você é muito correta. E isso é maravilhoso. Eu falei, mas gente, se tem uma coisa que minha mãe me ensinou desde nova, vai ser correta. Mamãe me deu muito regaço quando criança. Mas mamãe me ensinou a ser a pessoa mais íntegra, mais honesta, mais correta dessa terra. Então, pra mim, não tem como fazer diferente disso. Só que olha só, toda uma situação foi criada, eu não estava sabendo o motivo dessa situação. Eu fiz uma oração para Deus antes de começar a live com vocês, falei, Senhor, o que está acontecendo? Porque eu não entro a gente tem setores dentro da empresa, tem o setor de RH, tem o setor financeiro, tem o setor de estratégia, tem o setor de marketing. Eu não fico sabendo das coisas todas que acontecem. Então, eu não estava sabendo. Só que antes da live eu falei, Deus, me ajuda a entender o que está acontecendo. Me ajuda a entrar no centro da sua vontade e ajudar, porque essas confusões não fazem parte. Termina a live, faço uma ligação. Você fez o pagamento? Do nada. Veio assim, ó. O Espírito Santo, esse do nada, é o Espírito Santo quando ele te sopra. Então, você que está irritada demais, Espírito Santo, por quê? Por que está havendo essa irritação? Aí eu terminei de resolver esse BO, aí veio outro. Mas aí esse era a questão mais pessoal, não tinha a ver com o trabalho. E fora que os nossos números de WhatsApp, nada, não voltou nada. Tá tudo fora, derrubaram tudo. Eu tô aqui com vocês, eu tô aqui sorrindo. Isso é gravíssimo, é porque vocês não têm noção do que isso representa derrubar os números do WhatsApp da sua empresa. É gravíssimo. Imagina você tem um hotel onde você fala com seus clientes por esse WhatsApp e derrubam tudo. E você não sabe da onde, isso nunca aconteceu, 14 anos nunca aconteceu, mas justo quando você está num jejum espiritual, você está ali levando pessoas para Cristo, você está ali mortificando a sua carne, a sua alma e começa tudo. Mas, gente, ou eu conheço quem é o meu pai, ou eu conheço para quem eu sirvo, a quem eu sirvo, ou eu vou querer fazer as coisas do meu jeito, eu vou querer ter controle. Então, olha só, eu estava ontem atenta a tudo. Eu fui dormir resolvendo, acordei resolvendo. Quando eu termino de resolver vem outra coisa. Aí eu falei, Satanás, não vai não. Não vai me estressar, não vai me tirar do sério. Por que eu falei isso? Porque eu sei a raiz de cada situação. Então, uma pessoa que foi rejeitada na infância, quando alguém fala de uma forma, uma pessoa foi rejeitada na infância que não foi curada, quando uma pessoa fala de uma forma meio rude, ela automaticamente sente aquela dor 10 vezes mais do que uma pessoa que nunca foi rejeitada, que nunca teve contato com esse sentimento. Então, vocês que escreveram para mim que estão irritadas, o que está causando essa situação? O que precisou acontecer para essa irritação vir? Então, é o seu marido? É o seu trabalho? É a frustração de ter que lidar com algumas pessoas que são grosseiras, por exemplo? É a sensação de incapacidade diante de resolver os problemas? Então, isso automaticamente traz uma mensagem para você. Porque quando você era criança, você ouvia que você não serve para nada, que você não é boa em nada, que você não faz nada certo. E aí, quando você está passando por uma situação difícil, automaticamente você associa aos seus sentimentos da infância que potencializam agora talvez uma mínima coisa que está acontecendo. Porque tudo tem relação. Tudo está interligado. Eu estava agora tomando banho com o Rodrigo. Tomando banho, o Rodrigo estava do lado. E eu falei assim, amor, olha o que o Espírito Santo acabou de me trazer de revelação. Desde muito nova, eu ouvi a minha mãe falando assim, nossa, mas a Priscila é muito linda. Era uma amiga minha. Mas a Priscila, era a amiga da farinha láctea, que eu ia pra casa dela comer farinha láctea. Falava assim, a Priscila é muito linda. Olha o corpão que ela tem. Gente, nossa, parece que eu ouço a minha mãe falar. Olha que cinturinha fina.
um bumbum, violão, assim, o corpinho dela descia a cinturinha fina, o bundão. Nossa, ela é toda linda. Mamãe falava aquilo, como aqui nos Estados Unidos, as pessoas elogiam demais umas às outras. Mas mamãe falava aquilo diversas vezes. E Priscila era mais velha, eu devia ter em torno, Priscila era 3 ou 4 anos mais velha que eu, então enquanto eu tava com 12, ela tava com 16. Então o corpo já tá desenvolvido, 12 você tá naquela fase patinho feio ainda, você não se decide ainda o lugar. E aí, presta atenção porque isso é muito forte, o Espírito Santo vai revelar muitas coisas pra você. Eu ouvindo isso, quando eu ouvia isso, o que eu queria? Eu queria me sentir admirada, eu queria que minha mãe sentisse admiração por mim, da mesma forma que ela sentia por Priscila. Então, quando ela falava de Priscila, ao invés de eu achar bonito, nossa, minha mãe tá elogiando Priscila, eu pensava assim, nossa, por que minha mãe não me admira assim, não me elogia assim? Então, quando eu fiz 13 anos, a primeira coisa que eu fui fazer foi ir pra academia para tentar ter o corpinho violão para ser admirada pela minha mãe. Só que a minha mãe me elogiava do jeito dela, né? Eu era bem feinha, gente, eu era prejudicada mesmo. Tanto que eu tinha tanto complexo, eu fiz 2 cirurgias no nariz, só pra você poder entender o nível de insegurança que eu tinha, o quanto de complexo eu tinha, de coisas que eu fui ouvindo, de coisas que pessoas iam falando, cuidado, por isso que eu falo, cuidado quando você deixa seu filho, sua filha, às vezes ficar muito na casa do vô e da avó, que você não sabe a forma que eles falam, na casa de tio, na casa de primo. Eu falei pra vocês, me deixaram na estrada, foi gente da minha família. Quando me chamaram de chato e falaram que eu tava chorando muito dentro do carro e foram lá e me deixaram na estrada. E eu vi o carro indo embora e fiquei lá chorando no meio da estrada. Se fazem isso hoje em dia, já teriam me roubado. Naquela época, não. Então, eu automaticamente comecei a treinar, muito nova, 13 anos. Comecei a fazer academia porque eu queria que minha mãe sentisse admiração por mim. Eu queria que ela me visse tão bonita quanto ela vê. Quanto ela via Priscila. E com isso eu passei a vida toda querendo estar muito bonita para ser admirada pela minha mãe. Mas não porque minha mãe fez por mal. Isso entrou na minha mente. Então, às vezes, um tio, uma tia que fica muito com seu filho, eles têm uma forma de falar diferente, de derramar palavras. Eu lembro a primeira vez que o Rodrigo ouviu que ele era... Nossa, foi alguma palavra que é muito usada no Paraná, não consigo lembrar, mas ele ficou tão ofendido, tão ofendido. Ele ficou uns 10 dias falando sobre isso. Me chamou disso, mamãe. Eu falei, mas você não é. E é tipo um moleque, pra gente que mora no interior do Rio de Janeiro, moleque é quase que um palavrão, é xingar. No Paraná, não. Ó o moleque brincando. Então, são palavras que muitas vezes pra alguma pessoa cai muito pesado, pra outra não. Mas eu não lembro, foi alguma coisinha mais ofensiva, assim. Não foi moleque, não. Então, eu comecei a cuidar do meu corpo, comecei a cuidar, sempre fui neurada com a alimentação. Eu comprava o pão Wickbold, aquele de cenoura, eu juntava cada dinheiro, porque eu não tinha dinheiro, então eu juntava cada centavo de moedinha para conseguir comprar, comprava ricota, comprava peito de peru, porque eu achava que tudo aquilo era saudável. Aí eu falei, amor, olha como que Deus é incrível. Desde nova, com isso, 25 anos depois, eu tô com 30, né? Tem que fazer a conta. 20 anos depois, Deus nos dá uma empresa relacionada à saúde, alimentação, a cuidado com o corpo, algo que eu sempre amei. Mas a raiz que começou em mim era porque eu queria. Isso eu conversando com ele hoje. A raiz era porque eu queria ser admirada. Então, preste atenção. Às vezes você está se esforçando demais para encontrar um lugar de se sentir admirada, de se sentir aceita, de se sentir amada. E esse lugar que você tenta estar se torna muito pesado, se torna muito difícil, porque você precisa de uma cura, que foi o que eu vivi, para que você e para que eu não viva e você não viva uma vida onde você quer ser aceita,
onde você quer agradar aqueles que te rodeiam. Então, quando você é curada, as pessoas, não é que elas não importam, mas a opinião delas já não importa, porque você aprende e descobre quem você é em Cristo. Você descobre que você não é o que te falaram, você descobre que você não é a expectativa daqueles que colocam em você. Você descobre, gente, o nível de complexo era tão grande, que eu saía com as minhas amigas e eu ficava o tempo inteiro para elas assim. E um dia eu posso trazer várias aqui para falar com vocês como era. Eu saía e ficava assim: eu tô bonita? Não, mas sério, você tá me achando bonita? Não, de verdade. Era azucrinante o tamanho da insegurança que eu tinha, o tamanho da falta de amor próprio que eu tinha, que você olha hoje pra mim e você fala assim: não é possível. Não é possível. Não consigo acreditar, não consigo te ver assim. Eu cheguei num lugar, gente, que é aquele lugar que você chega que começa a ser perigoso. Que é quando, tipo, eu quero que se dane o que estão pensando. Eu não tô nem aí. Só que não era assim. Eu precisei buscar as raízes para colocar essas raízes aos pés de Jesus para que ele venha curar. Então a sua irritação, a sua dor atual não é por causa do que está acontecendo agora na sua vida. Você precisa buscar em Deus qual é a raiz. Porque se o outro faz algo que me afeta e esse algo não é tão grandioso, por exemplo, tipo, que não atingiu seus filhos, né? Eu acho que grandioso é isso, é quando começa a atingir nossos filhos, nossa família. Então, assim, se é algo apenas que está atingindo o meu coração e é uma coisa que não merecia nem um minuto da minha atenção, eu preciso sondar em Deus. Que lugar? O que aconteceu? O que eu permiti? Porque a verdade, gente, e é aqui que a gente começa essa leitura aqui, vai ser muito importante para você. Você vai confirmar através da palavra de Deus que os filhos sempre irão vencer. Até aquilo que acontece para tentar te prejudicar, Deus faz dar certo. Então, até aquilo que começa errado, se Deus estiver junto com você, ele ajusta para fazer dar certo. Não tô falando de começar uma empresa roubando, de começar enganando pessoas, pegando dinheiro emprestado e não pagando. Não tô falando nesse sentido. Eu tô falando assim, até aquilo que o diabo prepara para dar errado, Deus faz dar certo. Então, sabendo disso, a única coisa que a gente pode fazer é descansar enquanto Deus trabalha. Então, no Salmos 37, fala assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. O que a Bíblia está dizendo aqui? Não se irrite por aquele que faz coisas ruins e aos nossos olhos está prosperando ou parece que está dando certo. Porque Deus, ele vai simplesmente secar essas pessoas, acabar. Deus não aceita a injustiça. Então não se irrite por causa disso. Não fique olhando para as pessoas que estão fazendo coisas contra você, fazendo coisas erradas e ficar irritada. Não, porque Deus vai secar. Deus não tolera iniquidade. Deus não tolera o pecado. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Aí aqui vem a chave para a sua vida. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu ia pesquisar o que significa essa palavra agrade-se aqui na Bíblia, mas o agradar é quando você se deleita na presença de Deus. É quando você deixa tudo de lado e a primeira pessoa que você busca no seu dia é Ele. É quando você tem prazer
em estar com Ele. É quando você ama falar com Ele. É quando mesmo no meio de uma confusão que você tem que resolver, você para tudo e fala: Deus, deixa essa confusão de lado. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu amo te sentir. Obrigado pela sua presença. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E o mais, todo o restante, Ele fará. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho. Deixe, olha aqui, se não é para você, o Senhor cuidando de você. Deixe a ira. Abandone o furor. Não se irrite. Isso certamente acabará mal. Porque os malfeitores, eles serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Os ímpios, ou seja, os pecados, aqueles maldosos, eles fazem planos contra os justos. Mas um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos, os mansos, para quem está irritada, os mansos, eles herdarão a terra. Deixa a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Aqui ele está falando, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados. Eu não abri agora, isso aqui estava para eu poder falar com vocês, o Salmo 37. Depois vale a pena você ler inteiro, ele é grande, maravilhoso, tem palavras de sabedoria e de revelação para você. Mas eu consegui ver um cuidado de Deus com a vida de várias mulheres que escreveram aqui. Eu tô numa irritação sem tamanho, me sentindo muito irritada. E Deus vai lá e fala, deixa a ira, abandone o furor. Ou seja, aqui você já tem uma garantia, Deus está cuidando de mim. Ele está cuidando tanto que Ele está me mandando uma palavra específica para aquilo que eu estou vivendo, para aquilo que eu estou passando. Descanse no Senhor, espere nele. Deixa a ira, abandone o furor, não se irrite. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração, por favor, se você puder. E repete comigo, Espírito Santo, me leva a um lugar hoje. Me leva e me conduz, Pai, a um lugar onde eu possa te sentir, a um lugar onde eu possa te ver, Pai. Eu preciso do Senhor nessa sexta-feira. Repete comigo tudo que eu tô falando. Eu preciso do Senhor, Pai, nessa sexta-feira. Eu preciso receber um toque do Senhor, meu Pai. Espírito Santo, me leva a um lugar. E agora você pode observar os detalhes. Aonde você está, com seus olhos fechados. O Espírito Santo sempre irá te levar a um lugar belo, um lugar de alegria. Perceba se tem cores. Como é esse lugar? Ele está te abraçando. Veja se Jesus está revelando segredos para você nesse momento. Um abraço, um carinho no seu cabelo.
Vai observando como é esse lugar, o que você está fazendo. Se sua atenção estiver saindo, volta, puxa novamente. Espírito Santo, revela, Pai. Faz algo novo nessa manhã, Pai. Cura, Senhor. Cura o emocional de mulheres aqui, Pai. Traz o entendimento, Senhor. Os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam. O Senhor nos cuidou tanto, Pai. O Senhor nos amou tanto. Que aqui estamos nós, Pai, tentando de alguma forma retribuir tudo que o Senhor tem feito. Como é difícil, Pai, para algumas aqui viver o teu processo. Como é difícil aqui, Pai, para algumas mulheres passar pelo vale da sombra da morte, sem desanimar. O Senhor sabe que muitas vezes ela quer desistir, ela quer jogar tudo pro alto, mas ao mesmo tempo dentro dela existe uma esperança, existe uma ânsia e uma vontade de estar com o Senhor. E é por isso, Pai, que eu quero te pedir em nome de Jesus, para essas mulheres que estão passando por desafios, Pai, que o Senhor aumente a intensidade da Tua presença. Nós não pedimos para que o Senhor afaste os processos, porque eles são necessários. São necessários para nos afiar, são necessários para nos esticar, para nos fazer crescer e entrar no nível de maturidade no Senhor que poucos entraram. Então nós queremos sim, Pai, um nível de unção maior. Nós queremos sim um nível de maturidade maior no Senhor. Nós queremos sim sair em todos os cantos da terra contando aquilo que o Senhor fez, testemunhando para que aqueles que estão perdidos encontrem o Senhor. Mas como é difícil, Pai, muitas vezes ser forjado. Como é difícil, Pai, ser quebrado. Dá vontade de desistir, dá vontade de largar tudo, abandonar o barco. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer resgatar aqui a autoestima de mulheres. O Senhor quer resgatar o amor próprio de mulheres. O Senhor quer resgatar a esperança. E Ele diz para você: não tenha medo. Não tenha medo. Eu estou com você. E eu estarei por todos os dias da sua vida. Por onde você andar, por onde você entrar, por onde você for, eu estarei com você. Por isso não desvie do meu caminho. Não se desespere para o cenário que se encontra à sua frente. Eu não vejo o cenário, eu não vejo a condição. Eu vejo o coração. E eu sei que você tem me buscado. Eu sei que você tem tentado. Eu estou vendo tudo. Não se desespere. Eu estou fazendo. Eu estou te curando agora. Eu estou curando as suas emoções.
Eu preciso primeiro curar suas emoções para estabelecer o meu reino na sua vida, onde nada irá derrubar, onde nenhum desses pensamentos de desistir irão surgir. Recebe a cura agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca a mão na sua mente, por favor, e fala: Pai, coloca na sua mente, na sua testa: Pai, eu consagro todos os meus pensamentos ao Senhor. Eu dou uma ordem em nome de Jesus aos meus pensamentos. Pensamentos de paz, pensamentos de esperança, pensamentos de amor, pensamentos de benignidade, pensamentos de bondade, pensamentos calmos, em nome de Jesus. Ainda com a mão na sua testa, fala: e a você, minha alma, eu dou uma ordem em nome de Jesus. Se aquieta, se acalma, silencia, em nome de Jesus. Coloca novamente a mão no seu coração. Espírito Santo, para toda dor que eu estava sentindo, dor de angústia, de cabeça, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor cure, que o Senhor transforme, por favor. Você que está com dor na coluna, você que não dormiu direito, se abrace com as mãos aqui nos seus ombros e fala: Pai, não existe impossível para o Senhor. Eu sei que o Senhor já carregou consigo todas as dores, toda a enfermidade, mas eu quero te pedir em nome de Jesus, retira esse peso que existe nas minhas costas. Muitas vezes, Pai, eu tenho tentado carregar o mundo nas minhas costas. Eu tenho tentado resolver os problemas dos meus pais, problemas dos meus filhos, do meu marido, da minha família. E eu começo a colocar esse peso sobre mim, como se eu fosse a única responsável para resolver, como se eu tivesse que dar conta de tudo. E as minhas costas vêm sido sobrecarregadas, Pai. E eu fico achando que essa dor, ela é física, é do meu corpo físico, mas é uma dor de alma. É uma dor de controle. Eu quero ser curada nessa manhã, Pai. Eu quero retirar esse peso das minhas costas, para que nunca mais eu queira fazer as coisas do meu jeito, para que nunca mais eu coloque esse peso sobre mim. Puxa uma respiração bem funda e solta o ar. Continua falando: eu mereço ser amada,
Eu mereço ser cuidada. Eu mereço ser protegida. E eu quero ser amada, cuidada e protegida pelo Senhor, Pai. Eu não quero ser cuidada, amada e protegida pelo mundo. Eu quero pelo Senhor. Eu quero cada vez mais me sentir amada pelo Senhor. E Ele diz assim para você: oh filha, pode soltar a mão dos seus ombros, pode continuar de olhos fechados. Filha, você não tem noção do quanto eu te amo. Você não tem noção do quanto eu cuido de você. Não precisa ficar em dúvida, não precisa procurar. Eu te amo tanto, minha filha. Eu tenho me agradado tanto. Eu tenho me agradado tanto de você, filha. Eu tenho me agradado da forma que você tem me buscado. Eu tenho me agradado pela sede, pela fome que você tem sentido de mim. Não tenha dúvida do quanto eu te amo. Só me permita cuidar mais de você. Me permita cuidar mais de você, minha filha. Você é a menina dos meus olhos. Eu nunca mais te abandonarei. Esteja comigo todos os dias, porque coisas novas eu estou fazendo na sua vida. Só não desista, só não desanime. Confia em mim. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença. Obrigada pelo que o Senhor fez aqui hoje. Obrigada, Jesus. Obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode abrir seus olhos, ou se você quiser ficar na presença, pode desligar essa live, pode sair, continuar. Você coloca o soaking, fica com Jesus amando. Você não precisa sair da presença. Que Deus abençoe vocês. Tem alguém ainda que tá com alguma dor, alguma coisa? Coloca aqui pra mim. Qualquer coisa a gente ora aqui de novo, ou específico. Olha que lindo aqui o dia amanhecendo. Peraí. Olha aqui. Lindo, né? Vamos orar juntas aqui pela Daisy. Se você puder parar aí alguns segundos. Aline, o café, quando a gente tira o café, ele dá dor de cabeça mesmo. Mas coloca a mão sobre a sua cabeça, declara cura. Mas a falta da cafeína, ela faz isso. Se você puder pegar a aguinha com sal, coloca. Ou fazer um chazinho de canela, alguma coisa assim. Tá? Vamos orar aqui. Eu vou pedir para vocês orarem junto comigo pela Daisy. Ela descobriu um tumor há 3 dias no rim.
e pela Carol, que tá com uma dor na nuca. Isso é controle total, é quando você tá querendo ter o controle de todas as coisas. Aqui, ó. Tá? Então vamos orar pela Daisy, pela tia da Kelly, que tá no hospital, pela Carla, que tá no processo de separação. Uma pessoa que diz que é amiga da sua filha e tá com má intenção com ela. Corta essa amizade. Olha, glória a Deus. A Isabela tá sem cafeína, sem nicotina, sem açúcar. O Senhor já vai te curar desse vício do cigarro, em nome de Jesus. Nice, o seu filho tá sentindo dor no estômago, coloca a mão sobre a barriga dele e declara: Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor cure, cesse toda essa dor agora em nome de Jesus. Põe as suas mãos, tá? Então vamos lá, vamos orar aqui. Pai, te peço em nome de Jesus que o Senhor venha já curando, Pai, a Daisy. Nós declaramos todas as bênçãos do céu na vida dela. Nós declaramos que esse tumor já saiu em nome de Jesus. Nós declaramos cura, Daisy, na sua vida. Cura na sua alma. Cura nos seus pensamentos. Pai, que ela seja surpreendida quando pegar o resultado. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Te peço também por uma beste que está passando por uma separação, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor restitua, que o Senhor faça aquilo que precisa ser feito, Pai. Mas que principalmente ela seja tomada de paz. Aquela que está com uma dor na nuca, que possa soltar o controle e possa confiar no Senhor. Nós declaramos toda a dor cessando agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, entendam uma coisa, gente. Não existe diferença da minha oração para a sua oração. Então, você recebeu autoridade no nome de Jesus para curar, para libertar, para declarar sobre as pessoas. Então, você que está vivendo, você que está com uma tia, com um tio, vá você, coloque a mão, impõe as mãos, vá você orar. Seu marido está com pensamentos perturbadores, taca a mão na cabeça dele, impõe as mãos e fala: cessa esses pensamentos agora, em nome de Jesus. Por isso que você tem que usar o nome de Jesus. Você tem que falar no nome de Jesus. Porque é o nome de Jesus que tem o poder de curar. É no nome dele que você vai conseguir expulsar demônios. É no nome dele que você vai conseguir restaurar seu casamento. É no nome dele que milagres vão acontecer. Então não terceirize para outras pessoas. Quando meu marido ele está se sentindo cansado ou qualquer coisa, eu vou ali e oro por ele. Quando eu estou sobrecarregado, eu peço a ele, eu falo: ore por mim. Então não coloque para outras pessoas fazerem aquilo que Deus espera de você. Então, peça a Deus sabedoria, condução, ousadia. Você precisa ser ousado no Senhor para fazer isso. Você não pode ficar numa posição passiva. Eu não tenho nada diferente. O mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo que você serve. O mesmo Jesus que me ama é o Jesus que te ama. O mesmo Jesus que traz uma cura para alguém aqui da minha família é o mesmo Jesus que vai trazer a cura para a sua. Só que você precisa ir, você precisa fazer, porque senão a gente vai entrar no lugar de pedir o pastor para ficar orando, de pedir ao padre para ir benzer a casa.
Não. Eu, pelo nome de Jesus, vou orar para minha casa ser abençoada. Eu pego a Bíblia e eu vou dentro da minha casa andando, pego o Salmos 23, fico lá. Se alguém de fora estiver olhando, vai achar que eu sou uma doida. Eu declaro dentro da minha casa com a Bíblia. Rodrigo, se eu percebo que as crianças estão muito agitadas, eu percebi essa semana, Linda estava muito. Coloquei a mão na cabeça dela e eu falei, Senhor, essa criança é do Senhor. Não aceito nenhuma perturbação. Em nome de Jesus, tira toda perturbação, derrama paz, derrama cuidado. De repente, Linda no outro dia estava calminha, tranquila. Você tem que ter sensibilidade humana e sensibilidade espiritual para entender quando o diabo está tentando afrontar a sua casa. Então, se você não consegue orar ainda pelo seu marido, colocar a mão na cabeça dele, vai na cama. Você pega aqui, ó, você vai na cama, você vai no travesseiro e fala, Deus, eu consagro essa cama ao Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, quando meu marido deitar aqui, ele vai sair transformado. Ele vai ser tomado de paz. Eu declaro em nome de Jesus que todas as vezes que ele deitar aqui, ele vai sentir sua presença. Então, são coisas que você precisa fazer, você precisa pedir, você precisa tomar atitude. Meu filho estava dormindo, ele tá no quarto com a Dinda ontem à noite. Eu fui no ouvidinho dele, no ouvido direito, ele tinha acabado de dormir. Eu falei, filho, você é muito amado. A mamãe te ama, o papai te ama. Você foi escolhido por Deus para mudar uma geração. Você é protegido por Deus. Você é guardado por Deus. Então, a gente não pode ter picos onde tá bom, Adriana, agora a gente tá no jejum com propósito, eu vou ser uma mulher mais de Deus. Mas, depois que você parar com as lives, eu vou... esfriei. Até esqueci como é que é. Não. Por isso que eu falei ontem sobre o relacionamento. Sobre você estar caminhando, sobre você ter um contato e sobre você ter um relacionamento. Então, todos os dias, vai... eu pego as crianças, nome de Deus, tem hora que o Rodrigo, ô glória, a coisa mais linda. Então, pega você e vai introduzindo até se tornar um estilo de vida. Um estilo de vida, estar orando pelos seus familiares o tempo todo. Tem dia que eu ligo pra minha Dinda, tá fazendo o quê? Tô deitada, então fecha o olho aí que eu vou orar por você. Simplesmente eu faço. Porque não sou eu fazendo. Se eu começo a olhar para mim, a Adriana que está orando, não, é Jesus através da minha vida. Quando eu olho e entendo que é Jesus através da minha vida, eu me reduzo a nada, então eu não tenho por que me preocupar o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar, porque não sou eu que estou fazendo. É Deus que está fazendo através de mim. Então quando você ora pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu marido, pela sua casa, é Deus através de você. E você vai fechando todas as brechas. Você vai fechando todas as brechas. Esse negócio aqui que eu tava entrando não é legal. Deus não tá nisso. Não vou então ficar nisso. Fecha a brecha. Ficar fazendo fofoca. Se eu sei que a fofoca vem do diabo, eu não vou mais fazer isso porque eu tô abrindo brecha. O diabo, ele só entra em brechas. Ele só entra em brechas que nós mesmas deixamos abertas. Então a gente precisa fechar todas. A gente tem que estar o tempo inteiro atenta, o tempo inteiro orando, para Deus ir revelando, para Deus ir mostrando. Palavras, cuidado com as coisas que você fala. Entendeu? Tudo isso é brecha.